tua mesa. Olá, sejam muito bem-vindos a essa plataforma da Comunidade do Redentor de pequenos grupos online. Nós temos conversando a respeito do livro de Salmos, na tentativa, na busca de crescer no nosso diálogo com o Pai, na perspectiva de entendermos mais o nosso relacionamento com Deus, aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus e sairmos fortalecidos desse relacionamento com Deus. A gente tem falado e propagado e incentivado você a buscar a Deus em secreto, já que a gente está vivendo um tempo de isolamento social. Nós temos o privilégio de tirar mais tempo com Deus e nesse tempo com Deus sair fortalecidos de tudo que a gente tem vivenciado. O livro de Salmos, ele tem muitos temas, muitos assuntos. Ele fala de culpa, fala de arrependimento, fala sobre esperança, fala sobre novos caminhos, novas perspectivas. E o assunto que nós queremos tratar hoje é o assunto da adoração. Não sei quantos de vocês sabem, mas a maioria dos salmos foi escrito por Davi. E além de Davi, outros escreveram, como Asaf, dentre outros, que compuseram salmos, não só como nós temos aqui salmos escritos, né? Mas são canções de adoração a Deus, são canções que expressam a profundidade de uma experiência que encontrou em Deus refúgio, acolhida, fortalecimento, nova esperança. Por isso, o salmo de hoje é o Salmo 18, e o Salmo 18, que é um salmo de Davi, ele nos traz essa perspectiva quando a adoração é a conjugação das experiências que nós temos que resultam em maturidade. Eu tenho dito isso em diferentes oportunidades, que não são os anos que nós temos que nos dá maturidade. Não necessariamente, porque tem pessoas que envelhecem e ainda assim não são pessoas maduras. Mas é quando a gente vive intensamente as nossas experiências. É quando a gente vive com profundidade as nossas experiências, sem fugir dos desafios, sem fugir das situações difíceis, mas quando a gente experimenta de uma maneira profunda e intensa aquilo que a gente está vivendo, mas a gente encontra em Deus refúgio, esperança, novos caminhos. E aqui esse Salmo, número 18, eu quero ler os primeiros versículos de 1 a 6, e o Salmo 18, 1 a 6 diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. E olha só a profundidade agora que ele traz. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. E aí ele exclama numa oração profunda e sincera: Na minha aflição clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Aqui, os irmãos sabem que Davi, ele passou por diferentes situações na sua vida, e aqui ele se encontra na vitória sobre o rei Saul. A gente já falou em outras oportunidades que o rei Saul foi o primeiro rei em Israel, foi ungido pelo profeta Samuel, foi um pedido do próprio povo, e depois de Saul ter reinado, ele desobedeceu a Deus em uma determinada ocasião, e aí Deus rejeita Saul, e Deus escolhe Davi como rei. E a gente deve lembrar que lá 1 Samuel, capítulo 16, mostra quando Davi foi ungido como rei pelo profeta Samuel. E quando ele foi ungido como rei, ele era apenas um jovem pastor de ovelhas. E aí a gente percebe que essa vitória sobre o rei Saul, ela não é um ato isolado, mas é um processo na vida de Davi que leva tempo. É comum a gente olhar para a Bíblia de uma maneira estanque, pontual, sobre determinados momentos da vida desses personagens. E a gente esquece que levou um processo de maturação,
um processo que os levou à maturidade. E o que levou à maturidade certamente foi sofrimento, certamente foi desencontros e encontros, certamente foi recomeços, certamente foram novas perspectivas. E Davi encontrou, nesse período que alguns dizem de 8 a 12 anos, entre a unção como rei e de fato ele assumir como rei, como nesse salmo de vitória sobre o rei Saul, ele passa de 8 a 12 anos. Então, 8 a 12 anos, nem todo esse tempo ele ficou fugindo do rei Saul. Ele teve várias vitórias, como sobre o Golias, ele teve vitórias sobre o povo filisteu, teve outras vitórias e o povo e as mulheres cantavam a respeito dessas vitórias de Davi, mas pela inveja, pelos ciúmes de Saul a respeito de Davi, ele passa a perseguir Davi, né, porque ele era um grande guerreiro e ele, de certa forma, ameaçava o seu reinado. Então Davi ele foi perseguido pelo rei Saul, ele teve que se esconder do rei Saul. Então, no meio dessas cavernas, lá na terra de Israel, no meio dessa fuga, ele tem um encontro pessoal com Deus e ele encontra verdadeiro refúgio e verdadeira esperança nesse Deus. Eu quero trazer para vocês, então, o que Davi aprende a partir dessa vida de oração. E um princípio para mim muito importante da maturidade que nós encontramos em Davi nesse processo todo na vida dele, para mim, um princípio importante, uma verdade importante é essa. O mais importante na nossa vida não é chegar. O mais importante é o caminho percorrido. A maturidade não tem a ver só com chegar no destino, chegar no objetivo, chegar na meta, mas tem a ver com o caminho percorrido, com a trajetória da nossa história. Por isso eu quero motivar você a não querer passar rapidamente por isso que nós estamos vivendo, mas que você vivencie de maneira intensa, você aprenda com tudo isso, mas que, sobretudo, você tenha um encontro com Deus e embarque nessa vida de adoração que Davi experimentou ao longo da sua jornada. Por isso, eu quero trazer algumas implicações dessa vida de adoração de Davi, o que ele reconheceu em Deus. Tá bom? A primeira coisa é que ele reconhece que de Deus vem a sua força, a sua energia, o seu ímpeto. Lá no Salmo, ele fala a respeito disso. Lá no versículo 29, ele fala assim: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Com isso, Davi está dizendo, olha, eu tenho a força, mas a força vem do Senhor. A minha força, a minha energia, o meu desejo de viver, de enfrentar os desafios da vida, vem do Senhor. Não vem da minha própria força, não vem do meu ímpeto, não vem dos meus objetivos, não vem do meu grande planejamento, não vem dos meus recursos, mas vem do Senhor. A adoração é o reconhecimento da nossa fragilidade diante da grandeza de Deus. E Davi então reconhece, olha, a minha força vem do Senhor. E eu trago à memória da gente uma promessa de Paulo que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Esse Deus que luta por nós, esse Deus que vai à frente de nós, dele vem da nossa força. Essa força descrita por Davi vem do diálogo com o Pai, vem dessa experiência profunda de oração e dessa intimidade vem a força para encarar gigantes. O segundo aspecto na adoração aqui de Davi é que a adoração de Davi leva ele de estranho a amigo de Deus. E a passagem que mostra isso é quando ele revela no versículo 25, ao fiel te revelas fiel. Essa palavra aqui, fiel ou fidelidade, no Antigo Testamento está muito ligado à aliança. E a aliança é feita de um pacto entre duas partes. Com isso ele está falando, olha, de estranho, de distante, eu fui para amigo, para próximo, a partir do sofrimento, aonde propicia um encontro pessoal com o Deus, Senhor da história, Senhor das nossas vidas. Lembra uma palavra de Jesus, João 15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido.
Então, a ênfase e a definição de amizade aqui descrita por Deus em Jesus é que ele tornou aquilo que ele ouviu do Pai conhecido a nós. Então tem a ver com intimidade, tem a ver com relacionamento, tem a ver com conhecer mais a Deus e se deixar conhecido por Ele. E eu entendo isso que a Bíblia faz de uma maneira muito impressionante. É que a gente lê a palavra de Deus e a gente então conhece mais a Deus. Mas a gente também é lido pela palavra de Deus. Por que eu digo isso? Não é verdade que em alguns momentos da nossa vida a gente tem textos que a gente já leu diversas vezes, mas quando a gente lê de novo, dependendo da circunstância que a gente está vivendo, ele fala mais profundamente conosco. Por quê? Porque a Bíblia faz a leitura daquilo que a gente está vivendo e nos dá esperança. Timothy Keller, no seu livro a respeito dos Salmos, um devocional citado já nessa série de Salmos que a gente está fazendo, ele fala algo muito bonito. Ele diz assim: como se humilhou para se aproximar de nós. Estava falando de Jesus. Só o humilde, não o altivo, pode ser seu amigo. Em nosso sofrimento, portanto, podemos olhar para Jesus e dizer: você também? Achei muito bonito isso, porque o Timothy Keller fala que só é possível ter amizade se nós temos empatia, se nós temos algo em comum. E Jesus, quando ele assume o nosso lugar na cruz, Jesus, quando passa pelo sofrimento e a paixão, ele está tendo empatia conosco. Ele está se colocando no nosso lugar. E com isso a gente se identifica com ele. E por isso é possível uma amizade, por conta da morte e ressurreição de Jesus. E é isso que Davi fala. Ele aprendeu a ser humilde, porque Deus se relaciona com o humilde e não com o orgulhoso. E eu quero terminar, a terceira ênfase aqui na vida de adoração de Davi, é que ele reconhece a soberania de Deus sobre a história. Ele faz dessa vivência com Deus esse momento incrível dele na história de Deus. Eu quero terminar então com essa palavra de adoração de Davi que diz: por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Davi, ele reconhece, acima de todas as coisas, que Deus, ele é soberano sobre toda a história. Por isso, querido, eu quero te animar hoje, dizendo que quando você busca uma vida de adoração a Deus, as tuas experiências pautadas no seu relacionamento com Deus nos levam, nos conduzem, resulta em maturidade, aonde nós descobrimos que a nossa força vem do Senhor, aonde nós descobrimos que nós passamos de estranhos a amigos de Deus e aonde nós reconhecemos que Deus continua sendo Deus, Ele é soberano sobre a história. Que você possa aprofundar isso no pequeno grupo, conversar sobre isso, que você aprende mais sobre Deus, que você aprende mais sobre você e como você pode buscar uma vivência maior nesse diálogo com o Pai, um relacionamento íntimo com Deus eterno. Deus abençoe e tenha um ótimo pequeno grupo.